pontos que a gente sempre se pergunta. A gente está muito acostumado a ver filme de ficção científica e falar de velocidade da luz, falar de viagens interplanetárias. A gente acabou de alcançar a maior distância que um ser humano já esteve da Terra para o espaço. Eu queria que você pudesse dar essa perspectiva a partir da física, né? Quão longe a gente pode ir? O que é que essa viagem demonstra para o ser humano nesse sentido de viagens espaciais? E, claro, pensando exatamente nessa que é a intenção do projeto Artemis, que é chegar até Marte. Sim. Veja, o tamanho do universo, comparado aonde a gente consegue ir, é muito pouco, mas já é muito para nós, né? Como você falou no início aí da nossa conversa, eu achei muito bonito, a gente percebe quanto a gente é ínfimo e infinito ao mesmo tempo, né? Capaz de contemplar todas essas coisas e tudo, né? Para se ter uma ideia das distâncias no universo, tá? A estrela mais próxima da gente está a cerca de 4,2 anos-luz. O que significa isso? Então, é uma distância tão grande que tem que ser medida assim. Quanto tempo, qual a distância que a luz demora para percorrer em um ano, né? Viajando a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você multiplica por 4,2 esse número, você vai ver a distância que nós estamos da nossa estrela mais próxima, sem ser o Sol, né? Que é a Próxima Centauri, está lá na constelação de Centauro. Então, só para que a gente possa refletir, imagina que você possa viajar à velocidade da luz e chegar à Próxima Centauri. E aí eu te mando uma mensagem, e aí, chegou bem? Esse sinal, esse WhatsApp, vamos falar assim, numa brincadeira, claro, esse sinal de comunicação vai demorar 4,2 anos para chegar. E aí você vai me responder num sinal que vai demorar outros 4,2 anos para chegar. O nosso Sol está a 8 minutos luz. Essa luz que a gente enxerga do Sol, que está chegando aqui para nós, é uma luz de 8 minutos atrás. Então é tudo muito grande, é tudo muito distante, tudo imenso, né? E essa ida nossa um pouquinho mais distante já é uma baita de uma conquista, né? Pensando em Marte, que é uma viagem que demora aí cerca de 8, 9 meses, depois você pode ver aí com mais precisão a distância que nós estamos de Marte, que eu não lembro de cabeça, mas é bastante tempo, passar 8 meses dentro de uma espaçonave, para o físico, para o psicológico desses astronautas, não vai ser uma coisa fácil, né? E então eu poderia ficar falando para você aqui a respeito das distâncias, né, e do número de estrelas que nós temos só na nossa Via Láctea, né? Nos faz sentir nos faz sentir menores ainda e ao mesmo tempo mais maravilhados, porque nós somos capazes de contemplar e entender tudo isso, né? Mas só para ter uma base assim, muito rapidamente, a última estimativa é de que na nossa Via Láctea cerca de 400 bilhões de estrelas maiores, menores e parecidas com o Sol. Então, e ao redor de muitas dessas estrelas, sistemas planetários parecidos com o nosso sistema solar. E essa nossa galáxia, com 400 bilhões de estrelas, uma estimativa, nós temos cerca de 4 trilhões de galáxias, parecidas com a Via Láctea, menores, maiores, ou seja, o universo que surgiu há 4,18 bilhões de anos deu conta de formar todas essas estruturas gigantescas, né? Então, são estimativas muito bem feitas, estabelecidas com observações do universo, né? Uma dessas estimativas foi muito bem feita aí em 2018 pelo satélite Planck, que olhou o universo profundo, né? Pensa que
quanto mais distante a gente observa uma coisa, mais do passado a gente está vendo, né? Então, a gente foi capaz de olhar lá os ecos do Big Bang, né? Que é onde, vamos dizer assim, onde começou a existir luz, radiação, né? A radiação cósmica de fundo e ter ideia dessas dimensões, de quando essas estruturas se formaram, né? É tudo muito distante. Então, é um grande feito para nós, só que temos muito ainda a conquistar. Haja vista que estamos muito longe de velocidade da luz, essas coisas, né? Marcelo, essas distâncias, essas imensidões, elas criam muitos paradoxos também para as viagens interplanetárias, né? Você pode discutir um pouco quais são esses paradoxos? Sim, ó, uma das questões é que dessa impossibilidade de da gente viajar à velocidade da luz, né? Por conta da... Imagina a energia que você tem que gerar. Pensa na Artemis, para acelerar um foguete a 40 mil quilômetros por hora, para escapar da gravidade da Terra, né? Se você olhar, ele tem acho que 85 metros de comprimento, né? De altura, assim, né? Em pé. Quase tudo, quase 70% do foguete, além dos dois estágios laterais aqui, é combustível, né? É energia que precisa ser gerada para acelerar ele do 0 a 40 mil quilômetros por hora. Imagina acelerar algo como uma espaçonave numa velocidade que seja uma porcentagem da velocidade da luz, né? E aí, então, e tudo isso também tem uma relação com o tempo. Quanto mais perto a gente está da velocidade da luz, a passagem do tempo em relação a quem está observando é diferente, é menor para quem está... Seria, né, num experimento hipotético, né, a passagem do tempo seria bem menor, né, do que para quem está em repouso. Então tem isso também. Um dos filmes favoritos aí do pessoal da ciência é o Interestelar, que mostra bem isso, né? Quando ele retorna, a filha dele já está bem mais velha do que ele, viajou ali ao redor em volta do buraco negro, né? Uma velocidade bem próxima da luz. Então esse é um dos paradoxos, né? Outra possibilidade, que é objeto de estudo do meu trabalho, que nunca foi detectado assim no universo, né? Nunca foi observado, são os buracos de minhoca, né? Que seriam atalhos, só para que todos nós possamos entender. A presença de um planeta, de uma estrela que tem muita massa, e isso quem explicou foi o Einstein, ele curva o espaço ao redor e o tempo, né? Então, perto de campos gravitacionais muito intensos, como o Sol, por exemplo, o tempo também passa diferente. A passagem do tempo é menor, né? É o que a gente chama de dilatação temporal. E aí, então, ele fez uma relação da gravidade com a geometria do espaço, né? Do espaço-tempo, que ele chama. E uma das soluções dessas equações seria um túnel, criar um túnel no espaço capaz de criar um atalho entre uma localidade no universo e outra. Isso é o chamado buraco de minhoca. Na matemática funciona que é uma beleza, só que a gente nunca detectou. Tá? A gente precisa de algumas coisas adicionais ao que o Einstein descobriu, né? Só com a teoria dele não dá conta ainda de explicar totalmente, mas as contas funcionam perfeitamente. Mas o que vale é a observação na natureza e até hoje a gente não detectou nenhum. Né? Seria uma das soluções para viagens interestelares. Você iria? Olha, eu confesso que se fosse uma coisa parecida com Star Wars, talvez, para lutar contra o Imperador Palpatine, talvez eu fosse. Mas aí eu tinha que ser Jedi. Eu acho que viajar pelo espaço sendo Jedi seria mais fácil do que como apenas um ser humano comum. Ô Marcelo, perguntaram aqui também no chat se daqui da Terra a Lua é mais nítida do que a visão que os astronautas estão tendo aí do espaço. Uma boa pergunta. Olha, eu acho que isso depende do ângulo de visão deles, né? Porque a Terra
a Lua reflete a luz do Sol, né? Então, depende do ângulo em que eles estão, né? Vão ver essa reflexão de um jeito ou de outro, né? Acredito que seja isso, né? É relativo, né? Elo, fico também me perguntando, na verdade é uma dúvida que tem muita gente que está aqui no nosso chat, e eu acho que ela não é tão difícil de explicar, pelo menos na minha ideia, é de por que a imagem, agora que a gente está vendo aí, tudo está negro ao redor da Lua, a gente não vê as estrelas. Tem alguma explicação por que isso acontece? Os sensores da câmera, assim como acontecia com as fotos dos astronautas do programa Apollo, né? Você tem a câmera, pode não parecer, mas ela está em movimento, né? Junto com a, com a Orion, né? Está em movimento e não dá conta de captar essa luz tão tênue das estrelas, né? Os sensores dessa câmera, acho que são muito bem preparados para captar essa luz refletida da Lua. Você vê que até a Lua está numa luz bem tênue aqui para nós, né? Então, acredito que seja isso, né? Para que foque mesmo na Lua. Até isso é um argumento para muitos na época, que muitos até hoje que dizem não acreditar que o homem foi à Lua porque as fotos não mostram as estrelas, né? Então, não são câmeras de longa exposição, né? Aqui você tem uma transmissão ao vivo e acredito que esses sensores sejam muito bem preparados para captar os comprimentos de onda de luz refletidas pela Lua, né? Especialmente. Pode ser isso, né? Ô Marcelo, vou trazer aqui mais informações que estão vindo direto da NASA, né? Olha, o Ray Wiseman e o Jeremy Hansen, eles estão na janela 2 e 3, tirando fotos da Lua. O Victor Glover e a Christina Koch estão com uma equipe de apoio, fazendo anotações e mandando comunicação com a equipe lá de Houston. Eles podem olhar a Lua pela janela 1 e 4. E um dos focos da equipe é registrar a Bacia Oriental. A Bacia Oriental é o Grand Canyon da Lua, e antes dessa missão, essa parte da geografia da Lua nunca tinha sido vista iluminada pelo Sol. Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo da gente trazer, Marcelo, que é o quão ainda há pessoas que duvidam que o homem foi até a Lua. E a gente tem visto isso, inclusive, no chat agora. Muita gente dizendo que é mentira, que são imagens inventadas. Por que é tão difícil ainda para algumas pessoas acreditar que o ser humano é capaz de fazer o que ele está fazendo agora? Veja, como eu falei, a gente tem esse conhecimento de como colocar um satélite em órbita, por exemplo, é um conhecimento que foi adquirido a partir do Newton em 1666. O que a gente precisou fazer, né? Eu consigo numa aula, por exemplo, explicar essas 3 leis do movimento, os tipos de movimento que a gente tem na natureza e a lei universal da gravitação. Com isso já basta para explicar, por exemplo, uma órbita ao redor da Terra. É um conhecimento de quase 400 anos que a gente só veio aprimorando de lá para cá, né? Faltou de lá para cá, o que precisou? Aprimorar a tecnologia, né? Então, a questão da ciência a ciência não trabalha com crença, né? Então, acreditar, todos nós temos uma necessidade enorme de acreditar, né? Como seres humanos, a gente não é feito só de razão, como eu falei no início dessa conversa. Só que a ciência trabalha num método, né? Num método diferente desse. Não faz sentido cientificamente dizer eu não acredito que o homem foi à Lua. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de provar, né? E as provas, né? Imagina que você teria que, por décadas e décadas, mais de 50 anos, ter que combinar com muita gente a mesma mentira, né? Para contar a mesma mentira, enfim. Eu acho que a gente devia focar nossa energia em perceber enquanto a gente é enganado em muitas outras coisas mais importantes, né, do que, enfim, misturar
ciência, com opinião, né? Mas aí a minha opinião também de cientista, né? E a natureza, o conhecimento a gente já tem há 400 anos a respeito disso, né? E vale lembrar, se me permite, desculpa me alongar tanto nesse assunto, mas vale lembrar que quando o homem foi à Lua a primeira vez, com Neil Armstrong, Michael Collins e o Buzz Aldrin, a ida do homem à Lua não foi também nada recreativo. A gente vivia num momento de tensão. Só para resumir, né? Todo mundo sabe, terminou a Segunda Guerra, tem início a Guerra Fria. De um lado, um bloco socialista da União Soviética, a sua área de influência, a disputa era por essa influência, e a corrida armamentista, principalmente a corrida armamentista, a construção de bombas nucleares, enfim. Vale lembrar que quem construiu os primeiros foguetes Saturno foi um cara, um engenheiro brilhante, vindo da Alemanha e que desenhava os mísseis para o Hitler. Foi o Werner von Braun, né? E, assim como os Estados Unidos explodiu detonar duas bombas nucleares sobre o Japão, foi uma demonstração de poder. Um pouco mais tarde, né, isso foi em 45, lá em 69, levar o primeiro homem à Lua, foi mostrar para a União Soviética e todo o bloco socialista, sim, nós temos mísseis capazes de ir à Lua e levar um homem, o que dirá atingir vocês. Então foi ali que se inaugurou a era dos mísseis intercontinentais. E a ida à Lua foi uma demonstração de poder, tanto quanto a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Então não foi uma coisa recreativa, vamos lá, tal, para mostrar que a gente... Claro, também aproveita-se para isso, né? Mas por trás estava essa disputa de poder, essa demonstração explícita de poder. A gente tem toda a tecnologia para atingir qualquer região da Terra a qualquer instante, né?